seu filho está estressado, nervoso, bravo, dando um chilique, e o que acontece? Você, por consequência, se irrita e vira uma bola de neve entre os dois. Como você mantém a paciência nesses momentos em que o seu filho perde a paciência? Gente, então vamos lá. A coisa mais comum é a seguinte: a criança tá tendo um ataque, perdeu as estribeiras, tá irritada, chora, nervosa e a sua cabeça parece que vai explodir. Você não tem mais paciência para lidar com aquela situação. E aí você estoura com a criança. Aquele negócio vai crescendo e aí ninguém mais consegue controlar nada. O que a gente precisa fazer? A gente precisa manter a calma, manter a paciência no momento que os nossos filhos perdem a calma e perdem a paciência. Então eu vou trazer dicas bem úteis para vocês conseguirem manterem-se centradas naquele momento que a criança saiu de si. Então vamos lá. Primeira dica: entenda as razões da criança. Então, dependendo da idade, as crianças desafiam os pais de forma consistente. Idades bem comuns disso acontecerem: 3 aninhos, tá? 2 anos começa, com 3 anos então o negócio tá pegando fogo. Depois, lá pelos 8, 9 anos, pega fogo de novo, né? E na pré-adolescência, aí mais perto dos 11, 12, o negócio também complica muito. O que você precisa fazer nesses momentos? Tente compreender se o comportamento é comum para a idade do seu filho. Primeira coisa que você tem que fazer é entender, reconhecer se aquele comportamento tá comum para a idade do seu filho, pode te ajudar a manter a calma. Perceba, essa fase realmente é difícil. Ou às vezes é uma outra razão, não é uma fase. A criança está passando por uma situação difícil. Então entender a razão dela, isso vai te ajudar a manter a sua calma. Outra coisa que vai ajudar muito é promover o diálogo, tá? Mesmo quando estiver profundamente irritado com o comportamento do seu filho, tente manter a calma e iniciar uma conversa. Geralmente há uma razão por trás da ação daquela criança, tá? Priorizar o diálogo mostra que elas têm permissão para se comunicar e isso vai promover um ambiente de segurança emocional para a criança. Então a criança tá ali, tá nervosa, tá estressada, perdeu o controle. Primeiro você pensa, poxa, qual será que é a razão disso, né? Foi dormir tarde ontem, tá cansadaço e aí hoje tá sem paciência para fazer a tarefa da aula, né? Você já entendeu o motivo. Promova o diálogo e fala, filho, você tá cansado, eu sei. O que a criança vai te dizer? Eu tô ótimo, não tô cansado, é a professora que tá errada, me deu muita tarefa. Filha, eu entendo, né? A mamãe também não tinha muita paciência de fazer muita tarefa, né? Quando a professora passava muito. Mas vamos fazer o seguinte, se você acalmar e fizer logo você vai estar livre disso. Promover o diálogo em outras situações, né? Sempre explicando para a criança o que ela pode fazer ali, dizer que você entende o comportamento dela, mas que poderia solucionar, né, de tal jeito aquilo. Outra coisa, você controlar a sua raiva, tá? Gente, é normal a gente sentir raiva nesse momento. Porque, poxa vida, a criança tá ali tendo um ataque por uma situação que não faz o mínimo sentido pra você, você vai ficar irritado. Mas antes de reagir imediatamente, respire fundo, conte até 10. E é aconselhável você expressar a sua raiva comunicando que você vai conversar mais tarde com a criança, após você se acalmar, tá? E é essencial discutir com os seus filhos os motivos pelos quais você não ficou satisfeito com o que aconteceu. Então, por exemplo, se a criança tá ali, deu acesso de raiva dela, a criança tá dando um chilique, seja qual for o motivo. Você já tentou entender as razões dela, não acalmou muito. Você já tentou dialogar com a criança e ajudar a criança, também não ajudou muito. Sua raiva veio com tudo. Para, respira, conta até 10 e diz, filho, não consigo agora te ajudar. Calma, eu vou dar um tempo, eu vou respirar, depois eu volto e a gente retoma essa situação. A criança vai até dar uma parada, vai olhar pra você e vai dizer, oi? Como assim? E talvez ela vai até se acalmar e depois vocês vão conseguir juntos resolver o problema. Uma outra forma é você ver pelas lentes da criança, tá? Então nem sempre as crianças agem pra irritar os pais. Você acha que aquilo que ele tá fazendo, aquela birra medonha, aquela ação sem sentido, ela tá fazendo pra te irritar. Ah, ela tá fazendo aquilo pra te irritar, ela acordou hoje querendo te irritar. Só que elas ainda não compreendem plenamente o que é certo e o que é errado, o que elas podem ou não podem fazer, e elas não conseguem perceber o estado emocional do adulto, tá? Então praticar a empatia, colocando-se no lugar da criança, pode fortalecer os laços familiares. Então muitas vezes é isso, a criança tá fora de si ali, mas tente ver pelo lado dela, tente se colocar
colocar no lugar dela, tá? Tente respirar, tente dizer, poxa, o que está acontecendo aqui? Vamos nos acalmar juntos? Isso pode ajudar bastante. Levar com bom humor, tá? Então, quando seus filhos fazem alguma travessura, tente encarar essa situação com humor, a menos, claro, né, que seja algo grave. Daí, antes de reagir exageradamente, faça uma pausa, avalie se essa situação é tão séria mesmo quanto parece e, se possível, rir e abordar o assunto de forma leve para conversar com a criança, explicando as razões por trás que as regras foram quebradas, isso ajuda. Tá? Então, às vezes, nem tudo é a ferro e fogo, né? Com criança, a gente pode rir, a gente pode levar um pouco na brincadeira, mas pode também explicar que aquilo, ok, daquela vez deu certo, foi engraçado, mas que isso pode ser um problema em outra situação. Outra coisa que vai te ajudar muito a manter a calma nesses momentos é priorizar o seu autocuidado, tá? Então, não sinta que você precisa estar disponível para a criança 24 horas por dia, tá? Tirar um tempo para se cuidar, para se acalmar, para se energizar é crucial. Cuidar da sua saúde mental, praticar exercício, ter hobbies, manter uma dieta equilibrada vai te tornar mais preparada para lidar com esses desafios cotidianos. Então, cuide de você mesma. Uma outra dica, peça desculpas. Vocês não têm noção como um pedido de desculpas é positivo nessa relação com a criança. Então, você admitir para a criança quando você cometeu um erro não é um sinal de fraqueza. Os pais podem errar, os pais podem ter reações inadequadas, então você pode explodir. Mas se isso acontecer, conversa com seu filho após você se acalmar, peça desculpas, explica que você não agiu da melhor maneira, mas que você vai tentar rever isso, que da próxima vez vai ser diferente, que você também espera que a criança haja diferente da próxima vez que ela, for perder aí a razão e for se descontrolar. Porque quando a criança percebe que você tá tentando se controlar e que você tá tentando dar o seu melhor para reagir com a criança, ela também pensa, que ela também pode dar o melhor dela para agir com você. Explore a disciplina positiva. Gente, eu já fiz alguns vídeos sobre disciplina positiva aqui, eles são muito úteis. Então, a gente tentar educar sem recorrer necessariamente a punições ou a castigos é possível. E a disciplina positiva, ela prioriza justamente isso, o diálogo, a colaboração entre os pais e os filhos. E quando a gente adota, pode ser que os acessos de raiva, eles se tornem menos frequentes, tanto da criança quanto nosso, criando assim um ambiente muito mais harmonioso para toda a família. É impressionante como eu percebo que no dia a dia aqui em casa mesmo, eu tenho 2 filhos que explodem com bastante frequência, que são crianças que perdem a paciência com bastante frequência, e eu percebo o quanto eu manter a minha paciência faz com que a gente solucione a situação muito mais rapidamente. Porque toda vez que ele já tá sem paciência, ele explodiu, se eu for explodir, é certo que a gente não vai resolver aquela situação naquele momento. A gente só vai conseguir resolver depois. Nós somos os adultos, nós temos que manter o controle, nós temos que ajudar a criança. Às vezes o ajudar é simplesmente a criança chegou assim explodindo na frente de você dá um abraço nela. É você dar um abraço, você desarma a criança. Então essa também é uma dica que eu gostaria de deixar aqui no final desse vídeo. Muitas vezes a melhor solução para um momento em que a criança está enlouquecida e que você percebe que você vai perder a paciência é você dar um abraço no seu filho. Espero que esse vídeo tenha sido útil e ajude muito você na criação dos seus filhos. Um grande beijo e até a próxima!